Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem. Estou um pouquinho rouca, como podem, não sei se conseguem perceber através do microfone que estou um bocadinho rouca, mas a verdade é que foi por uma razão muito parva, porque, pronto, a minha voz também é uma voz muito sensível. Logo que eu começo a esforçar demasiado a voz, começo logo a sentir rouquidão. Mas foi por uma razão parva, porque eu fui para uma esplanada no sábado à tarde com uns amigos e estava a música tão alto, mas tão alto, estava um DJ a pôr som, não é? Tipo, sei lá, esplanada de praia, imaginam a cena, né? E, e estava um DJ a pôr música tão alto, eu senti que estava aos berros para conseguir falar com os meus amigos e fiquei assim, eu fiquei rouca porque estive a tentar falar por cima da música que estava horrível. E, entretanto, nós pedimos à funcionária do bar se havia alguma possibilidade de baixarem o som da música, ela disse que não e nós fomos embora, porque não estava. Eu acho que isto é uma coisa que precisamos de falar sobre este flagelo dos bares de praia terem música demasiado alta, dos bares ou de qualquer outra coisa, qualquer outro sítio onde as pessoas estão a conversar. Uma coisa é irmos para uma discoteca, tudo bem, já se sabe que na discoteca é para ouvir música e dançar. Agora, se estás num bar para falar com os teus amigos, para conviver, principalmente num sábado à tarde, não vamos ter um DJ com música aos berros. Olha, foi mesmo incomodativo. Pronto, enfim, não me alongando neste tópico, só dizer que estou um bocadinho rouca por causa disso. Entretanto, também foi Páscoa. Fiz feriado na sexta-feira também, portanto não trabalhei na sexta-feira, tive um fim de semana bem off, praticamente não estive nas redes sociais, certamente muitos de vocês terão notado isso. Foi importante, foi bom, diverti-me muito, acima de tudo comi muito também, hum, e pronto, e é isso, e estive com família e com amigos, e deu para descansar um bocadinho, que é o mais importante. Contadas estas fofocas, eu diria que passávamos para o tema da semana, porque de facto não tenho grande coisa para vos contar e também não vos quero maçar com questões que não vos interessam assim tanto. Portanto, contadas estas fofocas, vamos ao tema de hoje, que é um tema que surge bastantes vezes na caixinha de perguntas e mesmo em consulta também, e que eu acho que é importante. Pronto, e o tema é como trabalhar a mente erótica. Porque muitas vezes a pergunta que me fazem é: como é que eu aumento o desejo sexual? Ou então, porque é que eu já não sinto a mesma vontade de ter sexo que sentia antes? Por exemplo, porque é que eu no início da relação sentia mais desejo sexual do que sinto agora? E quase sempre a conversa vai parar ao mesmo sítio, que é, em primeiro lugar, ao desejo, não é? E aquilo que desejo significa. E é um termo que eu acho mesmo importante também de ser explorado e que falamos muito pouco por aqui, que vejo mesmo pouco conteúdo sobre isto, que é sobre a mente erótica. E eu quero que este episódio seja exatamente sobre isso, sobre a nossa mente erótica. Quero que seja um episódio mais prático, no fundo, que saiam daqui a saber um bocadinho mais coisas, não só sobre a mente erótica, mas também sobre como trabalhar essa mente erótica e o desejo sexual e todas as coisas que compõem estas duas dimensões que são tão importantes e que falamos tão poucas vezes. E é isso, vamos começar, em primeiro lugar, pelo início, que é o que é afinal desejo sexual e que fatores é que podem afetar o nosso desejo. Em primeiro lugar, dizer-vos que existe esta ideia de que o desejo sexual é a vontade física de ter sexo com alguém que aparece quase do nada, de forma automática. No fundo, como se o desejo fosse uma coisa que simplesmente surge, ou não surge, no caso, ou uma coisa que nós temos ou não temos. Portanto, para simplificar, que o desejo é a vontade física de ter sexo com alguém que aparece do nada, que aparece de forma automática. Mas o desejo sexual, a verdade é que o desejo sexual é muito pouco físico. Na verdade, o desejo sexual, nós definimos desejo sexual como a vontade ou a motivação para procurar contacto sexual ou contacto erótico com outra pessoa, ou na verdade até connosco próprios, que pode surgir através do pensamento, da curiosidade, da fantasia, da atração por alguém, da antecipação do momento da relação sexual, enfim. Mas no fundo, que é um fenómeno da mente. Portanto, o desejo sexual é um fenómeno mental muito mais do que físico. Ou seja, não sendo uma dimensão física, na verdade, e trazendo aqui este parênteses, a dimensão física que nós conhecemos, é aquilo que acontece no nosso corpo e que nós achamos que é o desejo, chama-se excitação, mas o desejo começa de facto na mente. O desejo começa
lá está, na imaginação, na forma como nós pensamos sobre o outro, na forma como nós pensamos sobre sexo, na forma como nós pensamos sobre nós próprios, acima de tudo, até na forma como pensamos sobre nós próprios enquanto pessoas que desejam e são desejadas. Portanto, no fundo, é um fenómeno da mente que influencia e é influenciado claramente pelo corpo também. Portanto, o corpo e a mente influenciam mutuamente, portanto, o desejo pode influenciar aquilo que acontece no corpo, no caso a excitação, e a excitação, aquilo que acontece no corpo, também pode influenciar o desejo, que é aquilo que acontece na mente. Espero não estar a ser confusa neste ponto. Mas gostava de fazer aqui também um outro disclaimer, que é quando nós falamos desta influência do corpo na mente e da mente no corpo, nós precisamos de compreender também que o desejo sexual é multifatorial, ou seja, ele não depende apenas de uma só coisa. Existem várias dimensões que se influenciam entre si e que influenciam o nosso desejo. E que fatores são esses? Portanto, o desejo é influenciado pela dimensão biológica, e aqui falamos de questões hormonais, do sono, da toma de determinada medicação, por exemplo, se estamos a tomar alguma medicação para, por exemplo, a depressão, para a ansiedade, a pílula, algumas pílulas, e também vai depender depois também da forma como interage com outros fatores do nosso corpo, mas medicação para a diabetes, para questões cardíacas, cardiovasculares, etc. O cansaço, por exemplo, o cansaço também pode influenciar muito, porque os níveis de cortisol têm uma influência também no desejo sexual. A nossa saúde física, de uma forma geral, portanto, como nos sentimos fisicamente, tudo isso pode afetar a forma como o desejo vai fluir, principalmente o desejo espontâneo, e vamos falar um bocadinho mais à frente sobre essa questão do desejo espontâneo, mas tudo isto pode influenciar, obviamente, o desejo. Depois temos também a dimensão psicológica, e aqui falamos sobre o stress, a ansiedade, o nosso humor, por exemplo, se estamos a passar por um momento mais depressivo, se estamos a fazer um episódio depressivo, a nossa autoestima, a nossa imagem corporal, a relação que temos com o nosso corpo, se há algum trauma na nossa vida ou, em especial, algum trauma sexual, enfim. E também a dimensão relacional, ou seja, a qualidade da nossa relação, como é que é a relação em que estamos, se há muitos conflitos ou não, a proximidade entre o casal, a comunicação, de que forma é que se comunicam sobre as coisas, se nos sentimos seguros ou não nesta relação, como é que é a intimidade não sexual, também vamos falar sobre a questão da intimidade sexual mais à frente. Tudo isto são fatores que influenciam o desejo. E também a dimensão contextual, ou seja, o tempo que nós temos disponível para o envolvimento sexual, a privacidade, temos ou não temos privacidade para este momento de relações sexuais, as rotinas que temos não só individualmente, mas também em casal, a carga mental, que é uma das coisas mais importantes quando falamos em desejo sexual, e aqui refiro-me às tarefas domésticas, malta. As mulheres continuam a fazer 3 vezes mais tarefas domésticas, e esta é a razão pela qual muitas vezes, não estou a dizer em todas as relações, mas em muitas relações, o desejo sexual feminino está afetado, porque de facto não há disponibilidade mental para o desejo surgir. O desejo precisa dessa disponibilidade mental. O desgaste, a carga mental e a carga física das tarefas fazem com que o desejo não surja, não flua. Nós temos que ter isto em atenção. E a verdade é que muitas mulheres não têm filhos, mas quase que têm uma relação de parentalidade com os seus parceiros. Eu estou a usar aqui o exemplo das mulheres, porque de facto o que os dados nos dizem é que as mulheres ainda fazem 3 vezes mais tarefas domésticas. Ainda assim, quando nós temos um parceiro ou uma parceira que não participa ativamente naquilo que são as tarefas conjuntas, no caso as domésticas, a verdade é que nós passamos a sentir aquela pessoa como dependente de nós. E quem é que é dependente de nós? Os nossos filhos. Portanto, nós não temos desejo sexual por alguém que nós visualizamos desta forma. E isto é um tópico muito importante de ser falado quando falamos em diminuição do desejo. Como é que nós estamos a agir enquanto parceiros ou não? Sabem? Como é que são as tarefas domésticas? Se existem filhos ou não, isto também é muito importante. Como é que é o nosso trabalho, o desgaste que o trabalho traz, como é que é o ambiente em casa, portanto, todo este contexto, esta dimensão contextual, também vai ter impacto no desejo sexual. Agora, isto tudo significa que o desejo não diminui porque há algo de errado connosco, e é isto que eu vos queria trazer. O desejo não diminui porque há algo de errado connosco.
porque há algo de errado com a sexualidade em casal, porque há algo de errado na relação. Não é por isso que o desejo muitas vezes diminui. Isto só significa que existem centenas de fatores, fora do quarto, fora da relação sexual, muitas vezes, que estão ativamente a interferir com esse espaço mental e emocional que é necessário para o desejo surgir. Faz-vos sentido isto? Mas voltando ao tópico que quero falar hoje, se nós considerarmos então que o desejo começa na mente, então isso significa que o desejo pode ser trabalhado na mente, que pode ser cultivado e estimulado na mente. Porque a maioria dos processos da mente não são fixos. Isto é uma coisa que eu digo muitas vezes em consulta. Os processos da mente não são fixos, não são fechados, são processos que podem ser trabalhados quase como músculos em progressão. Ou, se nós não os trabalharmos, ficam muito mirradinhos, sem grande força, não é? Sem grande exercitação. Isto existe? Acho que sim. E portanto, é sobre isto que eu quero falar-vos. O desejo sexual, como já falamos, é a vontade de ter contacto sexual. Mas existe outra coisa, que é a mente erótica, que é o espaço mental que alimenta essa vontade. Portanto, no fundo, o que eu quero dizer é: o desejo sexual é a vontade de ter sexo, a mente erótica é o espaço que alimenta a vontade de ter sexo. Portanto, a mente erótica alimenta ou não o desejo. É quase como se, quanto mais trabalhada está a minha mente erótica, mais espaço existe para o desejo surgir de forma espontânea. Mais espaço existe para que o desejo possa realmente manter-se forte e mais frequente, repetitivo e, na verdade, até prazeroso. Espero que isto não esteja a ser confuso. Portanto, se o desejo é a vontade de ter sexo, a mente erótica é a forma como pensamos naquilo que é erótico, a disponibilidade que nós temos para o desejo, como nós imaginamos, como nós antecipamos, como nós nos permitimos, acima de tudo, entrar nesse lugar de desejo, entrar nesse lugar mental e permitir que essa vontade possa surgir. Há muitas pessoas que têm uma mente erótica muito pouco trabalhada e que, portanto, nem sequer se permitem entrar nesse lugar. Logo que começa a surgir um pensamento erótico, quase que travam, do género: ai, não quero estar a pensar nisto, que horror, não me permito a este momento. Portanto, significa que a mente erótica está muito pouco trabalhada e que tem pouco espaço para existir. Portanto, simplificando, a mente erótica é o terreno onde o desejo cresce. Quanto mais a mente erótica está trabalhada, quanto mais exercitado está este músculo, com mais facilidade surge o nosso desejo sexual. Se a mente erótica estiver adormecida, mirradinha, muito pequenina, pouco trabalhada, o desejo começa a diminuir e a tornar-se mais difícil de aceder, mais difícil de surgir. Outra coisa que também quero trazer-vos sobre isto é que quando nós nos tornamos adultos, deixamos de pensar de forma erótica, deixamos de fantasiar, deixamos de lado esta curiosidade adolescente do erotismo, que é uma pena, porque o desejo precisa disto para se tornar forte também. Quando nós somos adolescentes, estamos muito mais abertos, não só pela questão hormonal, não é, todas as hormonas aos saltos, mas também pela curiosidade sobre as relações sexuais, que na verdade é muito pouco satisfeita, não há quase informação nenhuma em relação a isto, portanto há muita curiosidade sobre o tema, mas isto faz com que a mente erótica de um adolescente esteja muito trabalhada. Para qualquer lado que o adolescente olhe, consegue ver erotismo. Vê qualquer coisa, um pau e pensa logo num pênis. Vê uma laranja e pensa logo numa vulva. Ou seja, há esta facilidade em encontrar estímulo erótico ou em encontrar conteúdo erótico em coisas que não são eróticas. Isto é a nossa mente erótica a funcionar. Ou quando alguém faz uma piada que tem duplo significado e alguém leva, nós dizemos assim: estás sempre a levar para esse lado, estás sempre a erotizar o que não é erótico. Não, na verdade esta pessoa tem uma mente erótica muito trabalhada, portanto é muito fácil o pensamento escorregar para esse lugar. Significa que esta mente erótica está bastante ativa. Isto é importante porquê? Isto é importante porque existe uma diferença muito grande entre o desejo espontâneo e o desejo responsivo. E agora vou fazer aqui um grande parênteses e falar sobre uma outra coisa que no final vocês vão perceber que se interliga com a questão da mente erótica, que é, existem dois tipos de desejo sexual. Existe aquele que é espontâneo e que surge em qualquer altura e em qualquer lugar, é no carro, é no cinema, com os pais em casa, sem pais em casa. É um desejo sexual que, na verdade, é muito típico também das relações mais recentes, portanto, onde tudo é novidade, a outra pessoa é o centro da nossa vida, um desejo que anda muitas vezes até de mãos dadas com a fase da paixão, não é? Quando estamos nesta fase da paixão em que a pessoa é o centro de tudo e, portanto, o desejo é completamente espontâneo, não temos qualquer. Ou seja, no fundo, quando nós falamos em espontaneidade,
falando aqui um bocadinho em termos mais técnicos, primeiro surge a imagem mental do momento da relação sexual e só depois é que o corpo responde com excitação, lubrificação, ereção, o que seja. Portanto, no fundo, o desejo espontâneo é o desejo surgiu na mente e o corpo respondeu a esse desejo. Mas com o passar do tempo, e isto é uma coisa que surge muitas vezes em consulta e também nas caixinhas de perguntas, que é a minha relação é muito longa, o desejo do início diminuiu, já não sinto a mesma vontade que sentia no início da relação. Portanto, quando uma relação se torna mais segura, mais confortável, quando vai, no fundo, esta paixão vai diminuindo, porque é normal, né, diminuir. Quando esta paixão vai esbatendo e dando lugar a outras coisas importantes, como o amor, a segurança, a familiaridade, a previsibilidade, que são coisas importantíssimas numa relação. Quando isto vai acontecendo, o desejo espontâneo vai diminuindo também e vai dando lugar a um novo desejo. Nós temos muito esta ideia de que o desejo desaparece. Ai, a fase da paixão terminou, agora estamos numa fase mais de amor, não é? Portanto, este amor tranquilo e calmo, e a paixão desapareceu e, portanto, o desejo também. O desejo não desapareceu, o desejo transformou-se. Transformou-se no desejo responsivo, que é o desejo que surge como resposta a um estímulo específico. Portanto, o desejo responde a um estímulo, que pode ser um toque, uma carícia, um filme que esteja a passar na televisão, uma passagem de um livro que estejamos a ler e que, portanto, é um desejo que não surge em qualquer altura ou em qualquer lugar. Na verdade, este desejo surge quando nós, que somos agentes ativos desta relação, nos disponibilizamos a senti-lo e procuramos até fazer com que ele apareça. Enquanto que no desejo espontâneo, nós primeiro, como estávamos a dizer há pouco, sentimos o desejo e depois a excitação, portanto, primeiro existe a imagem mental na mente e só depois é que o corpo responde, no fundo, com a representação fisiológica desse desejo. Aquilo que acontece no desejo responsivo é o contrário. Nós primeiro disponibilizamos as sensações no corpo, disponibilizamos as sensações de prazer e só depois é que o desejo surge. Primeiro há o toque, primeiro há o beijo, primeiro há uma estimulação numa qualquer zona erógena e só depois é que o desejo vai surgir na mente. Por isso, quando nós estamos constantemente com alguém, numa relação super longa, há uma tendência natural que este desejo vá diminuindo e vá não diminuindo, deixando de ser espontâneo e passa a ser mais responsivo, o que nos dá a sensação de que diminuiu, porque não é tão espontâneo, não é? E como diminuiu o desejo espontâneo e nós não fomos socializados, nem estamos habituados a esta questão da procura de prazer através da ação, não espontânea no caso, temos muito esta ideia de que ele desapareceu, mas isto não significa que ele tenha desaparecido. Muitas vezes ele surge na mesma quando nós nos disponibilizamos às sensações de prazer. Outra coisa que vos queria trazer, que também acho que é muito importante fazer aqui este parênteses, que é pessoas diferentes têm um desejo sexual diferente. Todas as pessoas têm diferentes níveis de desejo sexual. Há pessoas que têm naturalmente mais desejo do que outras e está tudo bem com isso. A mesma pessoa também pode ter um desejo sexual diferente consoante a fase da vida em que se encontra, a fase da relação, o ciclo menstrual, outras oscilações hormonais que possam ocorrer. Portanto, no fundo o que eu quero dizer é, se o desejo sexual depende também do quanto nós trabalhamos ou não a nossa mente erótica, então é só natural que, sendo a nossa mente erótica um músculo, possam haver momentos na nossa vida em que esse músculo está mais ou menos trabalhado e o desejo também possa surgir de formas diferentes consoante, obviamente, outros fatores que também já vimos que influenciam o desejo, nomeadamente os biológicos, fisiológicos, psicológicos e emocionais, contextuais, enfim, já falamos sobre isso, portanto, existem imensos fatores e o desejo é um tema muito complexo. Eu estou aqui a tentar simplificar coisas que são muito complexas, mas acho que vocês percebem também a complexidade daquilo que estamos aqui a falar. E, portanto, dizer-vos que o início de uma relação nem sempre é representativo destas diferenças que possam existir no funcionamento erótico de cada pessoa, de cada membro do casal. E é por isso que muitas vezes nós ficamos com esta sensação de no início nós éramos tão compatíveis e tínhamos tanto desejo, e à medida que a relação vai avançando, o desejo parece que se vai desencontrando. Há uma pessoa que tem mais desejo do que outra, porque na verdade essa fase da paixão vai estabilizar e vai trazer aquilo que é o normativo de cada pessoa. Faz sentido isto? Um funcionamento normal, entre aspas, vá, de cada pessoa. Faz sentido? Portanto, avançando um pouco mais, isto leva-nos à pergunta mais importante, que é, ok, se eu, ou seja, existem muitas pessoas, obviamente, que têm um desejo sexual
que aparece de uma forma mais espontânea, mais vezes, e está tudo certo com isso. Mas para muitas outras não é assim que funciona. Portanto, se eu sei que preciso trabalhar o desejo responsivo, portanto, se eu sei que o desejo responsivo surge depois de um estímulo, se eu sei que ele surge depois de começar a pensar sobre sexo, se eu sei que ele surge depois de eu começar a entrar mentalmente nesse lugar e até a permitir-me ter alguma sensação física relacionada com o prazer. Então, se eu sei tudo isto, isto leva-nos à pergunta mais importante, que é a razão deste episódio, que é: como raio eu vou trabalhar a minha mente erótica então? De que é que a mente erótica precisa e o que é que eu posso, na prática, fazer para trabalhar isto? Então, antes de entrarmos aqui em alguns exercícios que eu vos queria trazer, algumas reflexões, dizer-vos também que a mente erótica precisa de imaginação, precisa de antecipação, precisa de novidade, curiosidade, precisa de alguma distância também, no sentido de conseguirmos olhar para o outro não só como uma pessoa com quem dividimos tarefas, mas também como alguém separado, alguém que nós podemos desejar, não como um filho, que também acontece muito, mas com alguém que nós desejamos. Portanto, precisa de muita coisa. Então, de que forma é que nós podemos trazer estas coisas para a nossa relação? Como é que nós podemos trabalhar a mente erótica? Primeira coisa que vos queria trazer, primeiro exercício, é nós fantasiarmos de forma consciente. Portanto, número um, fantasiar de forma consciente, que é, como quem diz, pensar mais em sexo. Isto é uma coisa que eu digo muitas vezes em consulta também, que é: pensa mais em sexo, procura mais sobre sexo no teu dia a dia, procura livros que tenham passagens sexuais, que tenham momentos de sexo, procura filmes que tenham cenas de sexo que te agradem de alguma forma, procura histórias sobre sexo, pensamentos que possam fazer sentido. No fundo, a ideia é nós conseguirmos ativar a nossa mente erótica de forma intencional ao longo do nosso dia ou ao longo da nossa semana, em vez de esperarmos que este desejo surja sozinho ou que a mente se trabalhe sozinha. Não trabalha sozinha. Se eu quero aumentar o meu bíceps, se eu quero trabalhar o meu bíceps, eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso esperar que o meu bíceps se trabalhe sozinho. Eu tenho que fazer não sei quantos sets de levantamento de peso. 12 vezes 4, bora lá. Quantos quilos é que eu vou levantar? 30 quilos. Não, eu não, de certeza. 15 quilos, vá. Vou levantar 15 quilos, até na verdade, se calhar 15 quilos já não ser suficiente, vou ter que levantar 20 para continuar a trabalhar isto. Portanto, no fundo, a ideia é nós conseguirmos ativar a nossa mente erótica de uma forma muito intencional, tal como fazemos com outros músculos do nosso corpo. Portanto, pensa mais em sexo, trabalha mais esta questão da musculatura erótica conscientemente. O exercício que vos queria trazer é: vocês escolham um momento do vosso dia, pode ser quando estiverem no carro, no banho, antes de irem dormir, não interessa, e criem uma microfantasia, não precisa ser uma coisa muito prolongada, muito longa, não interessa, uma microfantasia simples. Pode ser imaginar o parceiro, sei lá, a fazer uma coisa sexual que vocês gostem muito, imaginar o parceiro, às vezes até fora do contexto habitual, por exemplo, num encontro, imaginar um encontro entre os dois, imaginar uma viagem, imaginar um momento mais íntimo, lá está, um cenário diferente daquele que é o habitual. Às vezes não tem que ser o parceiro, agora vou ser polémica, sei que isto é polémico, mas a verdade é que na nossa imaginação muita coisa pode acontecer e a imaginação é só nossa e os pensamentos são só nossos e está tudo certo em relação a isso. Portanto, nós podemos imaginar outras pessoas, e aqui não digo nós com outras pessoas, pode ser mesmo outras pessoas. Eu posso imaginar, por exemplo, os personagens de um vídeo que eu vi, ou os personagens de um filme, ou os personagens de um livro, não interessa. Portanto, interessa que nós de facto consigamos erotizar e fantasiar acima de tudo. Isto que nós estamos a trabalhar é sobre a fantasia. Não tem que ser uma coisa muito longa, 20 segundos de imaginação, 10 segundos de imaginação. Portanto, o objetivo é nós treinarmos o e se erótico, sabem? O e se erótico. E se hoje à noite acontecesse isso? E se nós estivéssemos num date, como é que seria? E se eu me aproximasse dele e ele fizesse isto? Ou dela e ela fizesse isto? Portanto, este tipo de pensamento ajuda-nos muito a ativar esta musculatura erótica. Portanto, nós já sabemos que a mente erótica se alimenta da imaginação e nós quase nunca usamos a imaginação de uma forma muito intencional. Nós pensamos em 1000 coisas ao longo do dia, mas raramente pensamos no erótico. Portanto, bora! Trabalhar a mente erótica também passa por isto, ok?
pensa em sexo, ok? Segunda coisa, criar antecipação para o sexo. Como é que nós fazemos isto? O desejo sexual, como já percebemos, começa antes da excitação, muitas vezes. Portanto, começa antes de nós nos encontrarmos com a pessoa e começarmos um momento íntimo e sexual com a pessoa. Portanto, durante o dia, pensa intencionalmente no momento em que vão estar juntos, assumindo que tu sabes que naquele momento vão estar, que naquele dia ou àquela hora vão estar juntos sexualmente. Isto ajuda a criar expectativa sobre o momento. Por exemplo, imaginar o início do sexo, o primeiro toque, o orgasmo que vais ter, sei lá. Portanto, criar antecipação para o sexo. E aqui não é a mesma coisa que pensar sobre sexo, é mesmo uma coisa é pensar sobre sexo no campo da fantasia, que pode nunca se concretizar e que até pode não ser sobre ti. Outra coisa é pensar no momento em que vais ter sexo com o teu parceiro ou com a tua parceira. E aqui também podes alimentar esta antecipação com pequenas pistas, né? Podes alimentar com uma mensagem, uma provocação, um bilhetinho no frigorífico, não interessa. Portanto, o objetivo não é que tu planeies tudo, mas de alguma forma prolongar o momento desta antecipação, porque isto é que são os verdadeiros preliminares e isto também ajuda a trabalhar a nossa mente erótica. Quanto mais tempo a nossa mente fica neste espaço de expectativa, mais o desejo tende a crescer. Eu sei que há muitas pessoas que ficam incomodadas com esta sugestão, porque sentem que talvez esta sugestão de pensar sobre o sexo que vai acontecer logo à noite, por exemplo, lhes dá alguma ansiedade, lhes traz alguma ansiedade e até uma espécie de um ick de pensar que, ai, ick, sabem, de pensar que vai acontecer X ou Y ou Z. Nestes casos em que nós estamos a sentir esse ick, que nós estamos a sentir essa ansiedade, essa dificuldade em pensar no sexo como uma coisa prazerosa que vai acontecer a seguir, nestes casos, nós precisamos de perceber se existe alguma coisa na relação sexual que precise de ajuste. Porque se eu penso na relação sexual como uma coisa que me traz ansiedade ou até algum nojinho, nós precisamos de perceber o que é que de facto nesta relação sexual não está a ser prazeroso. Está a ser bom, não está a ser bom, o que é que aí não está a ser prazeroso? Porque nestes casos, talvez não seja só sobre desejo, talvez seja mesmo sobre o próprio prazer. Aquilo que nós estamos a falar neste episódio é sobre desejo, não é sobre prazer. Estamos a assumir que o desejo está diminuído, mas quando efetivamente nós nos permitimos ao desejo responsivo e o sexo acontece, é efetivamente um bom momento, um bom lugar para se estar. Portanto, se esse I que está a acontecer porque o desejo, porque o prazer não está a surgir ou porque o sexo não está a ser um bom lugar, precisamos de olhar para isso de uma forma diferente, ok? Deixando aqui este disclaimer. Terceira coisa, olhar o parceiro com novos olhos. Na verdade, muitas vezes nós entramos tanto no piloto automático, na familiaridade, nós sabemos tudo, nós já vimos tudo, nós já conhecemos tudo sobre esta pessoa, que sentimos quase como se o outro fosse uma extensão de nós próprios e não como uma pessoa individual. Portanto, a minha sugestão é: escolhe um momento do dia e observa o teu parceiro como se fosse alguém que tu estás a conhecer agora pela primeira vez. Repara novamente em coisas que provavelmente já reparaste, não é? Mas que te esqueceste ao longo do tempo, como detalhes físicos, na forma como ele se movimenta, na voz, pequenos gestos que faz, a forma como pestaneja, como movimenta a cabeça, como os lábios se movem, sei lá, pequenos detalhes que possam ser também eróticos, não é esse o nosso objetivo, porque vê-lo fora deste papel habitual, não ver o nosso parceiro, a nossa parceira como um pai, uma mãe, um colega logístico da rotina da casa, enfim, alguém separado da nossa realidade, como alguém que na verdade é desejável para nós, como já foi, na verdade, e como se calhar ainda é em alguns momentos, mas alguém desejável para nós, ativa a nossa curiosidade e quebra esta previsibilidade, que são dois elementos muito importantes quando falamos em mente erótica. Porque uma das coisas que mais adormece a mente erótica é a familiaridade. Portanto, às vezes trabalhar a mente erótica também passa por reparar no outro, no corpo do outro, na forma como o outro fala, em todas essas coisas. E às vezes, até vou deixar aqui esta dica também, ver o outro noutros contextos, ver o outro no trabalho, ver o outro com os amigos, ver o outro a fazer um pedido no restaurante, enfim, ver o outro através dos olhos de outras pessoas que não o conhecem. Como é que será que a funcionária deste café está a observar o meu marido ou a minha mulher? Como é que será que o amigo pensa sobre ele? Isto às vezes ajuda-nos a perceber que esta pessoa, há algo de muito desejável para nós nesta pessoa, porque senão nós estaríamos com ela, não é? E isso que ficou esquecido precisa de ser reativado. Isto ajuda muito a fazer isso. Faz-vos sentido?
Quarta coisa que vos queria trazer é intimidade não sexual. Uma das formas de nós, claro que isto não trabalha diretamente a mente erótica, mas uma das formas de nós trabalharmos indiretamente a mente erótica é nós podermos estar seguros de que, e principalmente para pessoas, há muitos casais que vão perceber aquilo que eu vou explicar a seguir, que é, às vezes há pessoas que, pelo desejo não estar tão forte, né, portanto, o desejo estar mais diminuído, evitam intimidade não sexual por medo, por incómodo, por desconforto daquela intimidade sexual poder levar, portanto, pela possibilidade daquela intimidade sexual poder levar a sexo. Portanto, se eu não tenho desejo, se eu não tenho vontade, se a minha mente erótica está pouco trabalhada, qualquer hum, outro comportamento que possa levar a uma possibilidade de sexo acaba por deixar desconfortável. E eu acho que isto é uma coisa muito importante de ser trabalhada e vocês vão perceber um bocadinho melhor o que eu quero dizer com isto, que é, quando nós, por exemplo, existem muitas coisas que são eróticas, mas não são sexuais, por exemplo, o beijo de língua, o apalpar, o abraçar e tocar no corpo, sei lá, estar agarradinhos a ver um filme, não sei, pronto. Esse tipo de coisas que não são sexuais, porque não são sexo, não é? Mas que podem levar a. Faz com que muitos casais evitem estes momentos. E isto é mesmo importante de não ser evitado, porque a verdade é que, mesmo não havendo uma intenção sexual, existe uma intenção erótica que é importante nas relações. São estes micro momentos de intimidade que não são, que lá está, é não intimidade, não intimidade não, é intimidade não sexual, que fortalece o vínculo, que por sua vez também pode fortalecer a mente erótica e o desejo mais à frente. Portanto, beijar de língua, abraçar, apalpar, rir junto, fazer piada, não interessa. O que interessa aqui é nós sabermos, e isto também é muito importante para a pessoa que tem mais desejo, muitas vezes o que acontece é qualquer migalhinha de intimidade, que ainda que não seja sexual, é de alguma forma erótica, qualquer migalhinha de erotismo parece que já vai, ai meu Deus, já vamos fazer sexo hoje. Não façam isto, porque a verdade é que é importante que a pessoa que tem o desejo diminuído sinta que é ok ter este momento de intimidade não sexual, ainda que erótica, sem necessariamente sentir, ai meu Deus, isto vai ter que levar a sexo. É mesmo importante, porque senão o que vai acontecer é a pessoa vai evitar esses momentos. Se eu sinto que sempre que eu beijo de língua o meu marido fica louco, eu vou deixar de beijar de língua porque eu nem sempre quero que ele fique louco, não é? Portanto, é importante nós deixarmos que estes momentos às vezes sejam só mesmo isso, só momentos, que não têm que levar a nada. É uma coisa que se vai, no fundo, pensem nesta lógica, o desejo não se constrói só no momento da relação sexual, o desejo é acumulativo, ele não acontece só naquele momento, ele vai sendo construído. Isto é muito importante. Quinta coisa, ativar a tua identidade de alguém que deseja e é desejada. Tantas vezes nós nos deixamos de sentir pessoas eróticas, tantas vezes isto é muito comum até depois da maternidade, mas também acontece noutros contextos, nós passamos a sentir-nos só pessoas funcionais. Somos trabalhadores, somos pais, somos parceiros, somos, olha, pessoas cansadas e ocupadas, é o que nós somos. Mas a verdade é que o desejo também depende muito da forma como nós nos vemos. Portanto, quando tu te sentes uma pessoa desejada e que deseja também, que deseja o outro ou outros, o desejo surge com mais facilidade, porque quando tu te ligas a essa parte, quando tu te ligas à sensualidade e à sexualidade e a ti, à tua identidade, quando te reconectas com esta identidade de pessoa que deseja e é desejada, a mente erótica também exercita de alguma forma. Portanto, reserva alguns momentos para tu te reconectares com esta tua identidade erótica, com esta tua sexualidade e sensualidade, independentemente do outro. Pode ser através da forma como te vestes, pode ser através da forma como te tocas, pode ser através da forma como pensas em ti enquanto pessoa que é desejada pelos outros e que deseja também. Portanto, no fundo, é voltares a esta identidade sexual que faz parte de ti. Sexta coisa, criar um contexto para o desejo. Já falamos que o desejo é extremamente contextual, ele também precisa de espaço contextual para surgir, o desejo precisa de disponibilidade emocional e, portanto, nós precisamos de pequenos momentos do dia a dia em que saímos do piloto automático, que saímos do modo fazer, 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 fazer e nos permitimos abrandar um bocadinho. Portanto, criar contexto. Em que contexto é que o desejo é mais provável? Em que contexto é que eu sinto que uma relação sexual poderá eventualmente acontecer porque eu estou mais disponível para que aconteça? É, por exemplo, quando
o outro faz tarefas, por exemplo, é quando eu não tenho tanto trabalho, é ao sábado, por exemplo, é à noite, é de manhã, é quando é depois de tomar banho, é quando tomamos banho juntos, é quando a luz está mais apagada, ou quando a luz está mais acesa, ou quando a cama está arrumada, ou quando mudei os lençóis, é quando? Qual é o contexto da disponibilidade? Qual é a tua disponibilidade e qual é o contexto da relação sexual? É depois de um jantar romântico? É depois de ver o outro fazer alguma coisa que às vezes nem tem nada a ver com sexualidade, nem com erotismo, mas ver o outro fazer uma coisa random, sei lá, o outro a estacionar, o outro a rir, o outro a falar ao telefone com outra pessoa? Não sei. Qual é o contexto para o desejo? Vamos trabalhar este contexto. Sair do piloto automático e criar momentos intencionalmente para que este contexto possa surgir. E por fim, criar distância também. Criar distância, porque a distância, às vezes o desejo e a mente erótica precisa de distância para acontecer. Portanto, não estou com isto a dizer para nós inventarmos aqui joguinhos ou fingir que estamos distantes emocionalmente um do outro, não é sobre isso. Mas às vezes é necessário, como estávamos a falar há pouco, nós voltarmos a olhar o outro com outros olhos e de um lugar novo. E portanto, é muito importante nas relações nós sentirmos saudades, através, por exemplo, de dar atenção a outros planetas da nossa galáxia, como falamos muitas vezes. Passar mais tempo com amigos, mais tempo com familiares, mais tempo com outras pessoas que também são importantes para nós e que, no fundo, abrem essa distância e esse espaço para que possamos sentir falta da pessoa com quem estamos e querer passar mais tempo com ela. Tempo de qualidade e, no fundo, também tempo mais erótico, calculo eu. Portanto, a mente erótica, que é aquilo que sustenta o desejo, vive desta surpresa e vive de saudade também. A chama precisa de espaço para arder. Se nós tirarmos o oxigênio, fecharmos a vela, a chama apaga, não é? Não sei se vocês conhecem aquela série, eu acho que já falei sobre isto aqui no podcast, mas há uma série que é Modern Family, na qual há um casal, que é o Phil e a Claire, que todos os anos, no dia dos namorados, se encontram num restaurante como se não se conhecessem, como se fossem desconhecidos. E eles, nesse momento, portanto, encontram-se no restaurante, eles são casados na série, mas naquele dia fingem que não se conhecem e flertam um com o outro. E eventualmente até em alguns episódios podem até envolver-se sexualmente. Isto é muito giro de ver, porque na verdade é exatamente esta lógica de nós vermos o nosso parceiro ou a nossa parceira com este olhar novo, como se fosse um completo desconhecido. Isto pode ser muito excitante e trazer de novo este desejo espontâneo, não é? E na verdade até trabalhar esta mente erótica, porque nós conseguimos, se calhar, ter pensamentos e fantasias diferentes quando saímos dessa familiaridade e da previsibilidade da relação. Faz sentido isto? Mas a ideia mais importante deste episódio é que, e é isto que eu quero que levem convosco, que o desejo não aparece por si só, muitas vezes, o desejo constrói-se. É claro que nós precisamos de dosear a nossa expectativa de que o desejo vai ser sempre igual ao longo da nossa vida, porque não vai, nem ao longo da relação, como é óbvio. Portanto, há fases em que o desejo vai esmorecer, há fases em que vai estar mais forte, há fases em que vai. Enfim, a mente erótica é um músculo, como nós já falamos, e portanto há momentos em que ele está mais ou menos ativo. Ainda no outro dia falei com o meu namorado sobre isto relativamente ao ginásio, ao bíceps, não é que é? Ele deixou de ir ao ginásio durante algum tempo e quando voltou a ir estava a levantar menos carga. É normal, deixaste de ir. O teu músculo não está tão forte como estava se calhar há 2 meses. Mas agora vais continuar a trabalhá-lo para eventualmente voltares à carga que estavas a levantar antes de teres feito esta pausa. Portanto, vamos lembrar, quanto mais nós trabalhamos um músculo, mais ativo esse músculo fica e há fases da nossa vida em que vamos deixar de o trabalhar por alguma razão que está a precisar mais da nossa atenção e também está tudo certo. Portanto, dosear a expectativa também é muito importante. Ok? E pronto, malta, espero que estas dicas tenham ajudado. Quero muito saber como é que correu. Ponham em prática e digam-me como é que correu nas vossas relações. Espero também que tenham gostado deste episódio. É isto que tenho para vocês hoje. Já sabem que me podem enviar as vossas histórias, dúvidas, confissões, inquietações, tudo o que quiserem para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E sigam-me aqui e lá no Instagram. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!